Bom, então minhas influências, né? Eu comecei acidentalmente, eu me lembro muito bem disso, eu tinha uns 12 anos, acidentalmente um disco de blues apareceu lá em casa e eu ficava impressionado porque na capa tinha uma mão assim com um monte de slides, tá? Eu achava aquilo super curioso. E aí passei a ouvir, a começar a ouvir o disco e tipo, tinha um monte de guitarristas que hoje eu gosto muito e na época não fazia a menor ideia de quem eram. Mas na verdade eu ia tirando, né? Tirando as músicas e tentando aprender a tocar mesmo sem tanto conhecimento, né? Sobre o que eram aquelas escalas, sobre que guitarras eram, quem eram os músicos, enfim. Mas eu tentava pegar a minha guitarra, eu tinha acabado de ganhar uma guitarra e tentava imitar, né? aquele tipo de som. Então minha primeira influência foi o blues, muito tempo depois eu comecei a ouvir, como todo guitarrista, né? Eu comecei a ouvir rock e tal. E de alguns anos pra cá, de uns 10 anos pra cá, 8 anos pra cá, eu tenho tentado me aproximar bastante do jazz, né? Não no sentido de me tornar um jazzista, né? Até porque eu acho muito difícil você se tornar um jazzista se não convivendo com jazzistas, né? Dentro da ideia do berço mesmo. Mas eu acho que o jazz é muito bacana porque ele ensina a pensar, né? Então você acaba tendo ideias muito amplas, assim, né? Que podem ser, inclusive, digamos que fundidas com outros elementos, né? O próprio rock, o blues, enfim. E, nossa, eu não tenho muito preconceito, assim, com música, desde que ela tenha verdade, né? Sendo uma música feita com verdade, feita com cuidado, eu acho que ela é super bem-vinda. E meus guitarristas favoritos, assim, como todo guitarrista, eu ouço Hendrix, né, até hoje. Tenho ouvido bastante dois grandes guitarristas do jazz moderno, um chama Alan Rogers e o outro chama Kurt Russell-Winkel. E continuo ouvindo as velhas coisas de sempre, continuo ouvindo blues, ouvindo Robben Ford, enfim, toda essa galera do blues. Mas hoje em dia eu busco reproduzir coisas que tenham a ver com o que me encanta, né? Aquilo que me torna, aquilo que me faz ter curiosidade para saber como que se toca, como que reproduz. Então tem certos meses, né? Isso é uma coisa interessante. Quando eu pego um determinado disco, eu passo meses, semanas inteiras, né, ouvindo aquele mesmo disco até absorver as coisas direitinho. Então, hoje um guitarrista X me influencia, amanhã um pianista me influencia, né? Interessante. Eu gosto muito dessa coisa de ter essa pluralidade, né? No sentido de não ouvir só guitarristas. E eu acho que isso faz com que você tenha uma múltipla influência que vai refletir no seu som posteriormente. Acho que é por aí. Bom, então a minha forma de estudar, ela é a mesma há muitos anos, né? Então eu sempre busco tentar dividir o estudo em 5 partes, né? Em 5 etapas, que é a técnica, onde você vai, digamos que, na verdade a técnica chega em um determinado momento que você vai mantendo, né? Você conquista e acaba passando pelo processo de manutenção. Então técnica seria um elemento importante. O estudo da teoria e da harmonia, ou seja, toda a parte legislativa, né, da música, como que os acordes são formados, como as escalas são formadas, como é que isso é organizado, né? A parte da gramática musical, que é o conhecimento da leitura musical, né, a escrita musical tradicional, que é extremamente importante porque isso acaba te abrindo portas, né, para conhecimento. Tipo, você estuda um determinado método e a grande maioria dos métodos, né, utiliza essa determinada linguagem. Então, às vezes, você deixa de pegar uma informação valiosa por, de repente, não ter acesso a essa linguagem, né? Um quarto tópico que eu julgo sempre ser bastante importante é a improvisação, né? A improvisação acaba aguçando muito a sua criatividade e acaba lhe dando a possibilidade de, com os elementos que você estuda, né, formalmente, digamos, você consegue meio que criar suas organizações, criar o seu jeito de comunicar, né, musicalmente.
E o quinto é repertório, né? Então, quando você aprende uma música nova, você consegue estudar todos esses tópicos anteriores. E eu defendo muito, assim, uma orientação que eu sempre dou aos meus alunos é que é mais importante você estudar menos, né? Só que constantemente, do que você estudar muito em dias esporádicos. Então, vale mais a pena estudar 1, 2 horas todos os dias, né? Do que você estudar necessariamente 8 horas direto e só estudar 8 dias depois. Então, é uma questão que eu sempre costumo aconselhar muito, né, os meus alunos com relação a isso. E a minha forma de estudar é essa até hoje. Eu tento sempre aplicar, né, isso. Então, eu sempre estou em algum grupo, seja um grupo de jazz funk, um grupo de soul music, enfim, não importa onde eu estiver, um grupo de jazz, não importa. Eu sempre vou estar arrumando um jeito de fazer com que isso se torne prático, né? Eu acho que estudar isso. Agora falando mais como músico, né? Não necessariamente como educador. Eu acho que a gente que toca, né, guitarra sobretudo, né, a gente acaba tendo algumas lacunas, né, em aberto, assim. Uma coisa que eu defendo bastante é que a partir do momento que você consegue compreender tudo aquilo que você executa, você passa a executar coisas cada vez melhores. Então, o fato de você tocar, né, e como eu sempre estudei, eu precisava arrumar um jeito de colocar isso em prática. Então, o meu estudo acaba refletindo na minha performance. E isso acaba fazendo com que o seu jeito de tocar seja um jeito cada vez mais maduro, né, mais consciente, né? Então, a ponto de você conseguir reunir todas as informações legislativas da música, né? Essa escala vale para esse acorde e vice-versa e tal. E chega um determinado momento que você já incorpora isso passa a ser uma coisa mais natural, e você simplesmente tem um compromisso de elaborar suas frases, criar suas ideias e fazer com que a pessoa que está te ouvindo entre em simbiose, né, com aquilo que você está comunicando, né? Então isso gera uma comunicação mútua, né? Então a performance ela é o ápice, né, do estudo da música, né? Então ninguém estuda para saber somente, né? Então a gente sempre estuda para poder tocar cada vez melhor. E a ideia é sempre buscar brechas, buscar alternativas, algum pretexto, né? Sei lá, tentar se juntar com 1, 2 amigos que pensem junto como você e você possa aplicar todas as coisas que você pratica, né? Que você estuda em casa, enfim, e fazer com que isso se torne música, porque é só a partir desse momento que a música de fato vai acontecer, né? Então, não adianta estudar técnica, não adianta estudar teoria, enfim, todos esses tópicos, né, sobre os quais eu comentei, e não se atentar ao fazer musical, que é o objetivo final, né, de qualquer estudante de música. Essa é a ideia.